Aula de Ciências, página 272. Módulo 10. Animais ameaçados de extinção. No módulo anterior, estávamos estudando sobre grandes extinções que ocorreram na Terra que foram causados por fenômenos naturais. E nesse módulo, vamos estudar os animais ameaçados de extinção. No módulo anterior, você estudou que muitos animais foram extintos. Mas você sabia que, atualmente, muitas espécies também correm o risco de desaparecer? Preocupada com esse problema, a turma do Luan está montando um mural para divulgá-lo na escola. Leia o que eles conversaram sobre esse assunto. A professora Mônica, o que vocês estão descobrindo com essa pesquisa sobre animais ameaçados de extinção? O Luan, um dos motivos para isso estar acontecendo é porque as florestas estão sendo destruídas. A Vitória, e então os animais ficam sem alimento e sem abrigo. A Maria, e muitos animais correm o risco de desaparecer. A Teresa, sim, mas é preciso usar os recursos da natureza sem destruir e sem desperdiçar. O Felipe, mas o ser humano também precisa de lugar para morar, para cultivar alimentos. E o Edgar, e lembrar que também precisamos preservar algumas áreas naturais. Não podemos mexer em tudo. Agora, o nosso tema estudado, animais ameaçados de extinção, esse tema ele será a responsabilidade do ser humano no processo de extinção, a destruição de habitats, o tráfico de animais. No módulo anterior, estudamos que aconteceu a grande extinção por conta dos fenômenos naturais. E agora vamos estudar sobre a destruição dos habitats, os tráficos de animais, o desmatamento. Página 273. Por que animais estão ameaçados de extinção? Peguem também o marca-texto, iremos grifar algumas partes. Você já sabe que no passado, muitos animais foram extintos devido a fenômenos naturais, ou seja, sem a intervenção do ser humano. Mas agora, infelizmente, muitos animais são extintos e outros correm o risco de desaparecer por causa das ações humanas sobre o meio ambiente, como a destruição de habitats naturais e o tráfico de animais. O habitat é o local onde o ser vivo e do qual retira os recursos de que precisa para sobreviver e se reproduzir. Vamos entender como essas ações ameaçam a biodiversidade. Bio é vida e diversidade é variedade, variedade de seres vivos que vivem em certo local. Aqui estamos falando sobre a ação do homem, que vem destruindo os habitats e utilizando maus recursos naturais. E além disso, o tráfico de animais tem sido também a grande causa de eliminação das espécies do Brasil. A destruição dos habitats. Os ambientes naturais oferecem tudo que os animais precisam para sobreviver, como água, alimento e abrigo. Quando o ser humano muda ou destrói o ambiente natural, pode alterar profundamente a vida dos animais que ali vivem e aqueles animais
que não se adaptarem às novas condições do ambiente correm o risco de desaparecer. Grifem também. Quando o número de indivíduos de uma espécie diminui muito ao longo dos anos, ela passa a ser considerada uma espécie ameaçada de extinção. Uma das principais ameaças às espécies de animais é o desmatamento, que é o processo de destruição de florestas e matas através da derrubada das árvores e a retirada de toda a vegetação, e também o tráfico de animais. Na primeira imagem, temos na construção de usinas hidrelétricas para produção de energia elétrica, por exemplo, áreas imensas são alagadas, o que afeta a flora e a fauna do local. A fauna é o conjunto de todos os animais de um lugar, e a flora é o conjunto de todas as plantas de um lugar. A segunda imagem, áreas de floresta sendo desmatada. Então, estamos estudando os animais ameaçados de extinção. Aqui temos a extinção devido à interferência humana em seus habitats, como a construção, floresta sendo desmatada. Por quê? Os ambientes naturais oferecem tudo que esses animais precisam para sobreviver, como água, o alimento, o abrigo. Então, o habitat é isso. É água, alimento e abrigo para esses animais. E se esses animais não conseguirem se adaptar a essas novas condições do ambiente, eles correm o risco de desaparecer. Página 274. No Brasil, muitas áreas são desmatadas para o uso agrícola ou a formação de pastagens. Pastagens, terrenos com vegetação própria para a alimentação de animais como bois, cavalos e ovelhas. E a maioria delas é também queimada, o que torna mais difícil a sobrevivência dos animais. A primeira imagem, a criação de gado e o cultivo de soja estão entre as principais causas do desmatamento da floresta amazônica. Estudamos também lá nas aulas de geografia e história, agricultura, agropecuária. Isso gera o desmatamento das florestas amazônicas. Isso daqui também gera a extinção dos animais. Atividade 1. Leia com atenção. Os animais ameaçados de extinção só vão sobreviver se seu habitat for conservado. Agora responda. Você concorda com essa afirmação? Explique por quê. Os animais, eles precisam do habitat. Por quê? O habitat, ele fornece, ele oferece tudo que o animal precisa, como a água, o alimento, o abrigo. E sem o habitat, o animal ele não conseguirá sobreviver. Página 275. Agora iremos estudar sobre o tráfico de animais, relacionado também sobre os animais ameaçados de extinção. O tráfico de animais é o comércio ilegal de animais capturados ou caçados na natureza. Isso é o tráfico de animais. É um comércio ilegal, é proibido a captura
ou a caça dos animais na natureza. E junto à destruição dos habitats, é uma das principais causas de extinção de animais. Alguns animais capturados na natureza são vendidos como bichos de estimação e outros caçados para que sejam produzidos vários objetos com suas peles, penas, garras, seus chifres e etc. Veja a seguir exemplos de animais vítimas do tráfico. Nessa imagem, temos: entre as espécies mais traficadas no Brasil estão aves como papagaios, tucanos e araras. Os animais silvestres são retirados da natureza. Os traficantes, eles capturam os animais para vender, inclusive para outros países, e são transportados sob condições precárias. Então, muitos animais também acabam morrendo com o tráfico dos animais. Percebemos aqui na atividade 2, dois animais, a jaguatirica e um elefante. Eles matam esses animais para produzir casaco fabricado com pele de jaguatirica, e com o elefante eles fizeram um objeto de marfim que tem grande valor comercial. A atividade 2, observe nas imagens alguns dos destinos dos animais que são vítimas do tráfico. Depois, responda as questões no caderno. Primeira imagem, a jaguatirica vive principalmente em florestas tropicais. Depois, pele de jaguatirica comercializada ilegalmente. E por fim, um casaco fabricado com a pele da jaguatirica. Na outra imagem, temos um elefante. Milhares de elefantes são mortos para a retirada dos seus dentes, as presas. As presas do elefante são formadas por marfim, que valem muito dinheiro. Na última imagem, temos objetos de marfim que têm grande valor comercial. Voltando aqui no primeiro texto, tráfico de animais, alguns animais capturados na natureza são vendidos como bichos de estimação. Para se comprar um animal silvestre, o IBAMA precisa dar a autorização. Quem tem um animal silvestre em casa precisa ter a autorização, que é do IBAMA. A letra A, o que ocorreu com a jaguatirica e com o elefante, aqui nessas imagens? A letra B, qual é a sua opinião sobre a caça e o comércio ilegais de animais? Então, olha só, percebemos na letra A o que ocorreu com a jaguatirica e com o elefante. Voltando na imagem, percebemos que depois de ser caçado esse animal silvestre, a pele da jaguatirica foi comercializada e a presa do elefante também. Ela foi produzido com a presa um objeto de marfim. É uma triste realidade. E na letra B, qual é a sua opinião sobre a caça e o comércio ilegal desses animais, pessoal? Tudo isso, ele causa a extinção dos animais, infelizmente. Para finalizar a nossa aula de ciências, tarefa, página 278, questão 1 e questão 2. Atividade 1.
Quais foram as principais causas da extinção de animais ocorrida no passado? Estudamos isso no módulo anterior, as extinções que aconteceu no planeta há milhões de anos atrás. Qual que foi essa causa da extinção? Precisamos lembrar dos fenômenos naturais. E qual a maior causa da extinção de animais que ocorre hoje? Na atividade 2, vai ajudar vocês a responder a atividade 1. Na atividade 2, recorte do anexo 1 as imagens de ações do homem que, no ambiente natural, estão causando a extinção de espécies. Colhe-as adequadamente na imagem a seguir. No anexo 1, está lá no finalzinho da apostila, temos 4 imagens. Vocês irão recortar cada imagem para colar aonde está escrito desmatamento. Quais dessa imagem é o desmatamento? Qual é o tráfico de animais? Quais é a queimada? E o último, a criação de gado. Vocês irão recortar as imagens para colar aqui no espaço da atividade 2. Lembrando, o desmatamento. Temos aqui a derrubada de árvores, o tráfico de animais. Aqui, a captura de animais. A queimada das florestas e a criação de gado. Recortem e colhem no espaço da atividade 2, tudo bem? Pessoal, e finalizando a nossa aula, um grande beijo a todos e até a próxima aula!